Olá pessoal, meu nome é Laira Milena, eu sou integrante do grupo PET Engenharia Elétrica e hoje nós vamos dar continuação à nossa aula de programação básica do Arduino, seguindo o que foi feito na última aula. Então vocês têm que assistir a primeira parte de programação para vocês entenderem, porque eu vou seguir a partir do circuito que foi apresentado no final da última aula. Voltando aqui para o Tinkercad, a gente tem o projeto que foi mostrado na aula passada, sinaleiro, foi explicado como é que funciona e tal, qual é a ideia desse projeto. E a partir dessa aula nós vamos ir direto para o código, então não esqueçam de olhar a aula passada para vocês entenderem qual é a ideia. O código, como foi explicado antes, o código é aqui. Ele vai me colocar de novo em blocos, vocês troquem para texto. E aqui a gente tem aquele mesmo modelo exemplo. Diferente do que a gente fez antes, nesse aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser declarar as variáveis. Quando vocês declaram uma variável fora das funções, fora de qualquer função que vocês tenham aqui, tanto da função setup quanto da loop, vocês vão poder usar essa variável em qualquer função do programa. Se vocês declararem essa variável dentro da função setup, vocês só vão poder usar essa variável dentro da função, dentro das chaves. Se vocês declararem a variável dentro do loop, vocês só vão poder usar essa variável dentro dessa função. Aquela variável que a gente declarou no outro lá, a variável do botão, vocês só podiam usar ela dentro do loop, vocês não poderiam usar ela no setup. E como a gente vai querer usar essas variáveis nos dois, a gente vai declarar elas antes. E o que nós vamos declarar? Nós vamos declarar os nossos LEDs. E nós vamos declarar todas essas variáveis como do tipo inteiro. Porque a gente não tem um pino 11,5, então a gente não precisa que ela seja double ou float, a gente só precisa que ela seja inteira. Então a gente vai colocar int e vai escrever. O que vai ser a nossa variável? Nós vamos colocar o nome das cores. A nossa variável vermelho da sinaleira. Nós vamos dizer que a nossa variável vermelho vai ser igual a 12. O que é 12? 12 é o nosso pino. Pino 12 está conectado ao LED vermelho. E assim nós vamos fazer para os outros LEDs também. Pronto, aqui eu declarei as nossas variáveis. Eu declarei a variável vermelho, do LED vermelho é o pino 12, o amarelo o pino 11, o verde o pino 10. Eu coloquei o nosso botão também, eu disse que ele é o pino 8. Eu coloquei o vermelho P, que é o vermelho do pedestre, é o pino 4, e o verde P, que é o verde do pedestre, é o pino 3. Uma coisa interessante sobre as variáveis é que vocês podem dizer o que elas valem, qual é o valor delas. Quando vocês declaram ela, como eu fiz aqui, eu disse que ela é igual a 12 e eu estou dizendo qual é o valor dela. Ou vocês podem dar um valor para ela depois, como eu fiz aqui. Eu coloquei o estado do botão, que vai ser aquilo ligado ou desligado, mas eu vou dizer isso depois, quando a gente estiver dentro da função. E aqui eu coloquei também o estado do semáforo, que também eu vou dizer depois, dentro da função. Então aqui eu declarei as nossas variáveis. Todas declaradinhas, agora vamos para nossas funções. O que vocês vão colocar dentro da função setup? Vocês vão colocar quais pinos são entradas e quais pinos são saídas. Pronto, definimos nossas entradas e saídas. Vocês podem ver aqui que eu não coloquei o pino eu não coloquei se é o pino 11, o 12, o 13, eu coloquei a variável. Por que eu coloquei a variável? Porque a gente já disse aqui que o vermelho é o pino 12, então não precisa escrever 12 aqui, eu coloco a variável vermelho. A variável vermelho, ela é saída, assim como a amarela, a verde, a vermelha do pedestre e a verde do pedestre. Lembrem-se que quando vocês escreverem uma variável, quando vocês forem colocar ela dentro das funções, tem que ser exatamente o mesmo nome que vocês colocaram aqui. Se vocês colocarem alguma letra diferente, o código não vai funcionar, então tomem cuidado com isso. E o nosso botão, que é a nossa entrada, também está aqui. Eu botei botão porque a gente já disse que o botão é o pino 8. Tá, depois que vocês disseram para que vai funcionar cada pino, se ele vai ser entrada ou vai ser saída,
Aqui, ainda nessa função, a gente vai dizer qual vai ser o valor inicial do nosso semáforo. A gente vai dizer qual vai ser o valor inicial da nossa variável. A gente vai dizer que a nossa variável vai valer 1. Por que nós vamos dizer que a nossa variável vai valer 1? A gente vai dar esse valor para ela para depois conseguir atribuir outros valores de modo a fazer com que a função funcione. Vocês vão entender melhor quando a gente começar a escrever o código inteiro. Mas aqui, por enquanto, vocês têm que declarar essa variável como 1, que é o nosso ponto inicial. Agora, aqui na função loop, a gente vai escrever o código em si. A gente vai escrever a parte onde vai dizer que a gente quer que, quando o LED vermelho ligar, o LED verde dos pedestres ligue. Quando o verde ligar, a gente quer que o vermelho ligue também, e assim por diante. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dizer o que é a nossa função, qual o valor da nossa variável estado do botão. E vai ser a mesma coisa que foi o estado do botão na outra. A gente vai dizer que o estado do botão vale o digital read botão. O que isso está nos dizendo? Que quando o botão estiver ligado, ele vai ler essa informação e vai dizer que o estado do botão está ligado. Quando o botão estiver desligado, ele vai ler essa informação e vai dizer para a variável estado do botão que o botão está desligado. É basicamente isso. Agora, nós vamos implementar uma estrutura muito importante da linguagem C, que é a estrutura if-else. O que é essa estrutura? If é o C. Como é que ela funciona? Vocês vão escrever if, vão abrir um parênteses e vão abrir chave, como nas funções, e aqui dentro vocês vão escrever o que vocês querem que ela faça. O if C, dentro dos parênteses vocês vão colocar uma condição. Então, se tal condição acontecer, você realiza esse código que vai ser escrito aqui dentro. Então, para o nosso programa, o que a gente quer que aconteça? Se o nosso estado do botão for igual, agora a gente quer que ele seja igual, não que ele valha alguma coisa, a gente quer que ele seja igual. Então, a gente bota duas igualdades. Se o botão estiver ligado, for igual a high, se o botão estiver ligado, a gente quer que aqui dentro os LEDs liguem, certo? Mas a gente não quer que ele simplesmente ligue. A gente quer que aquele nosso sistema funcione. Então, já dentro do if, a gente vai implementar outra função importante do C, que é o if de novo. O if. O if quer dizer se isso acontecer, se o estado do botão estiver ligado. E se a nossa próxima condição, se o estado do semáforo for menor do que 4, e daí aqui a gente vai abrir chaves de novo para dizer o que ele vai fazer. Por que é menor do que 4? Lembra que a gente declarou que o estado do semáforo vale 1, certo? Ok. A gente quer que esse número aumente, porque cada vez que ele aumentar, a gente vai colocar mais lá para baixo outros if para o código, para acontecer isso aqui no nosso código. Ele tem que acontecer 3 coisas, certo? No nosso código. Então, a gente vai usar o número 4, porque esse número tem que ir até 3. Porque tem que acontecer 3 coisas. Quando o LED vermelho estiver aceso, o verde tem que estar aceso. Quando o verde estiver aceso, o vermelho tem que estar aceso. Quando o amarelo estiver aceso, o vermelho tem que estar aceso. 3 coisas têm que acontecer, então. Então, a gente vai usar esse número aqui, ele vai aumentando, ele vai somando, até chegar no 3. Quando ele chegar no 3, ele vai ser, o semáforo vai ser maior que 4 e esse if vai parar de funcionar. É basicamente isso, mas com o código vocês vão entender melhor. O que a gente quer que esteja escrito aqui dentro? A gente quer que some nesse valor do nosso estado do semáforo. Então, para que some o estado do semáforo, tem que valer, vamos colocar igual ao estado do semáforo mais 1. Se vocês, ponto e vírgula, nunca esqueça.
Se vocês colocarem simplesmente estado do semáforo mais 1, ele não vai estar somando, porque vocês não colocaram que vocês querem que essa variável tenha o valor dessa variável mais 1. Lembrando que essa variável já vale 1. Então, se vocês somarem mais 1, ela vai virar 2, depois vai virar 3, e quando chegar em 4, ela vai ser, essa estrutura aqui vai ser igual a 4, e ela não é menor que 4. Então, esse if não vai estar sendo realizado. O if que está dizendo que tem uma condição. Essa condição tem que ser realizada para que isso aqui dentro aconteça. Se essa condição não ser obedecida, que a gente vai fechar, sempre lembrem quantas chaves vocês abriram, porque vocês vão ter que fechar todas elas. Se essa condição não ser estabelecida, não realizar essa condição, a gente vai ter o else. O que é o else? É o senão. Então, se isso acontecer, a gente vai somar 1. Se isso não acontecer, a gente abre parênteses aqui, a gente quer que o valor da nossa variável estado semáforo continue 1. E fecha chaves. E tem que fechar mais uma chave do nosso primeiro if que a gente abriu lá. Pronto. Aqui a gente já colocou a nossa condição inicial. Agora a gente vai colocar as condições para que isso aconteça. A primeira condição é se estado do semáforo for igual, se ele for igual a 1, que no caso, se isso aqui não acontecer, ele vai valer 1. Então, se isso aqui não acontecer e ele valer 1, aqui dentro vocês vão colocar o que vai acontecer. Ele valendo 1, nós vamos escrever que o verde tem que estar ligado, o vermelho e o amarelo tem que estar desligado da nossa sinaleira, e dos pedestres, o vermelho tem que estar ligado e o verde tem que estar desligado. E para escrever isso, nós vamos usar a estrutura que foi explicada antes, o digital right. Pronto. Agora que a gente tem o C. Se o estado do semáforo for igual a 1, o verde ele vai estar ligado, o vermelho vai estar desligado, o amarelo desligado. Dos pedestres, o verde pedestre vai estar desligado, porque o nosso verde do semáforo está ligado, e o vermelho vai estar ligado. Pronto. Esse é o nosso primeira situação. Ele vai realizar essa primeira situação e vai voltar aqui. Aqui a gente sabe se qual é a nossa condição. Se ele for menor que 4, ele vai sempre somar 1. Quando ele somar 1, isso aqui vai virar 2, certo? Virando 2, ele vai passar direto por esse else, porque ele tá fazendo o if. Virando 2, ele vai passar direto por esse else, porque ele ainda está realizando a condição do if aqui. E se ele virar 2, a gente vai para essa segunda condição. Aqui ele não é 1, então ele não vai realizar esse if. Então esse if não vai ser realizado. Ele sendo 2, ele vai realizar esse aqui. Esse aqui vai dizer que o amarelo tem que estar ligado e o vermelho dos pedestres tem que estar ligado e os outros desligado. Ele vai realizar esse aqui e vai voltar para essa aqui. Ele sendo 2, ele ainda é menor que 4. Então, ele vai somar 1. Somando 1, ele vai virar 3 e virando 3, ele vem para nossa última condição. A nossa última condição está dizendo que se o estado for 3, o vermelho vai estar ligado para os carros e o verde vai estar ligado para os pedestres. Quando ele terminar aqui, ele vai voltar lá, e quando ele voltar aqui, ele vai ser 3. Sendo 3, ele é menor que 4, ele não vai realizar nada, porque nenhuma dessas condições é com 4, só que quando ele voltar aqui, ele vai ser 4, e 4 já não é nessa condição. Então, ele vai para o nosso else. O nosso else está dizendo que o estado do semáforo vai ser igual a 1 de novo. E quando ele for 1 de novo, ele vai voltar aqui. Sendo 1 de novo, ele é menor que 4. E assim, a gente vai realizar todos os nossos procedimentos novamente. Ele sendo 1, ele vai passar por esse if, vai ligar o verde e assim por diante. Ele vai vir aqui, vai somar, vai virar 2, vai vir aqui, vai somar e vai virar 3. Por isso que a gente disse aqui no início que ele ia valer 1. Só que a gente não quer que eles liguem e desliguem muito rápido, né? A gente quer que tenha um tempinho ali ligado, um tempinho desligado. Para isso, a gente vai usar outra função importante, que é o delay. Aqui, o delay como é que ele funciona? Vocês vão escrever delay
vão abrir parênteses e dentro dos parênteses vocês vão colocar em milissegundos quanto tempo você quer que ele fique ligado, no nosso caso, ou desligado também. No nosso caso, eu vou colocar 200 milissegundos, vou fechar e botar ponto e vírgula. Isso fora do parênteses do if, dentro do parênteses da nossa função loop, que está lá em cima. Lembra que tem dentro das chaves. Lembra que sempre tem que fechar e abrir chaves certinho para o programa funcionar. E aqui a gente vai ter nosso delay. Ele vai dizer que esses LEDs têm que ficar ligados por tantos segundos. Sempre que um if fechar, ele vai dar tantos segundos até começar um de novo. E com isso a gente terminou a nossa sinaleira. Todo o código pronto, bonitinho. Agora a gente vai fechar ele aqui e vamos iniciar a simulação. Iniciando a nossa simulação, a gente pode ver aqui que o verde está ligado e o vermelho dos pedestres está desligado. Ok, está funcionando. Agora vamos apertar no botão para ver se está tudo certinho. Agora o amarelo ligou, agora o vermelho ligou e o verde ligou e o vermelho. Como vocês podem ver, está tudo funcionando. Muito bem, esse foi o nosso circuito da sinaleira. Mas vocês podem fazer esse mesmo código de um outro jeito. Esse jeito é usando outro sistema de programação. Digo de novo. Bom, agora nós vamos apagar esse código, mas só a parte da função void loop. O resto a gente vai deixar porque nós vamos utilizar aquela parte apagar aqui. E agora eu vou explicar para vocês outra estrutura do C que pode ser aplicada nessa mesma função e que vai ajudar bastante, porque vocês viram que a gente criou muitos ifs na função e que ela ficou bem grande, né? E ficou um pouquinho. Ficou com muita coisa, muito if também. Tem um outro jeito de fazer esse mesmo programa com uma estrutura diferente que ela é usada para quando você tiver casos, que é o switch case. O que é o switch case? Como é que a gente vai fazer ele? Eu vou escrever ele aqui. Aqui dentro vocês vão colocar um valor inicial, que vai iniciar a função de vocês. Vocês vão abrir chave, um valor que vai iniciar a estrutura aqui, vocês vão abrir chaves e dentro delas vão ter os casos. O caso 1, vocês botem 2 pontos. E aqui dentro vocês vão escrever para ele fazer algo com o valor 1, vamos dizer assim, o primeiro valor. Depois disso, vocês vão colocar um break. Ele encerra esse caso. Encerrou o caso. Caso 1, break, encerra. Daí, quando você encerra o caso, vai para o caso 2, coloca 2 pontos. Aqui dentro você vai escrever o que você quer que seja igual a 2, que nem a gente fez com os ifs, quando somava, virava 2 e daí ia para o segundo if. Aqui vocês vão dividir em casos, o que fica mais organizado, vamos dizer aqui. Vocês têm o caso 1, acontece isso no caso 1. Liga o LED vermelho e o LED verde. No caso 2, liga o LED verde e o vermelho. No caso 3, liga o amarelo e o vermelho, como a gente fez com os ifs. E depois, vocês colocam o break e ponto e vírgula. Não esqueçam dos ponto e vírgula. E por último, para fechar a nossa estrutura, vocês vão colocar o deflout. O que é ele? Se nada, ele é tipo o nosso else do if. Se não for igual a nenhum dos casos dentro do switch, ele vai fazer o que está no deflout. E aqui vocês vão colocar o que ele tem que fazer para sair. Eu vou escrever o código aqui, todo ele, para ficar mais fácil, e depois eu explico direitinho para vocês conseguirem enxergar. Ok, escrevi o código aqui no nossa função loop de novo. E o que nós vamos ter nesse código? Nós vamos ter de novo o estado do botão, sendo igual ao digital read botão, porque a gente tem que ler o estado do botão. E agora, em vez de começar a criar aqueles if que a gente criou antes, aquele monte de if, a gente vai usar o switch. O switch vai ser o estado do semáforo, mas a gente já disse que essa variável vale 1. Então, switch
é 1. Ele começa com o valor 1. Lembra switch, valor é 1. A gente vai abrir chaves e aqui a gente vai botar o primeiro caso. Quando for 1 o valor, primeiro caso, a gente vai escrever aquilo de novo. O verde tem que estar ligado, o vermelho tem que estar desligado, amarelo desligado, verde do pedestre desligado e vermelho do pedestre ligado. A gente vai escrever isso de novo, como a gente fez antes, e vai colocar um if. Para que a gente vai colocar um if? A gente vai colocar um if para somar, para ter aquela soma que a gente fez no outro, que a gente tinha feito lá no início. Então, a gente vai dizer que if, estado do botão igual a ligado, igual a high, ele vai somar 1. E break. Daí terminou esse caso. Quando ele somar 1, vai voltar aqui pro switch, porque deu break ali, vai voltar pro switch. O switch vai estar valendo 2. E como ele vai estar valendo 2, ele não vai passar nesse caso. Esse caso não vai estar mais valendo. Ele vai vir direto para esse caso, caso 2. No caso 2, aqui a gente tem aquela de novo, quando o amarelo estiver ligado, o vermelho tem que estar ligado do pedestre. E a gente vai botar aquele mesmo if que tem aqui em cima, aqui de novo, para somar mais 1. É esse 2 e break. Vai somar 1, vai voltar lá para o switch, e vai virar 3, e vai vir para o caso 3. Vai passar por esses dois, não tá em nenhum desses dois casos, e vai ir para o caso 3. No caso 3, a gente tem, de novo, a nossa lógica aqui, e o if para somar. Ele vai somar e vai virar 4. Vai dar break aqui, vai voltar lá. Só que 4 não cabe em nenhum dos casos. Como não cabe em nenhum dos casos, vai pro default. No default, ele vai... O que a gente quer que ele faça aqui? A gente quer que ele volte para 1. Voltando para 1, ele vai voltar lá no switch e vai fazer tudo isso aqui de novo. E colocamos o delay de 20 milissegundos aqui para como foi antes, como a gente viu antes. Agora vamos simular. Vocês fecham aqui, iniciar simulação. Pronto, ligou o LED verde e LED vermelho. Agora, se a gente apertar o botão, continua vermelho, amarelo, vermelho e verde, verde, vermelho, tudo certo, funcionando exatamente igual ao outro. A única diferença foi no jeito de montar o código. Vocês podem escolher se vocês preferem montar de um jeito ou se vocês preferem montar de outro jeito. Vamos parar aqui a simulação do código. Bom, pessoal, antes de encerrar a nossa aula, eu vou só dar uma explicadinha. Outra estrutura da linguagem C, que é uma outra estrutura muito importante, que é a estrutura for, também conhecida como estrutura de repetição ou laço de repetição. Ela funciona parecido com o nosso loop, mas ela é uma estrutura que você pode colocar dentro da função, das nossas funções. Bom, como é que funciona? Vocês vão escrever for, vão abrir um parênteses. Aqui vocês vão colocar uma inicialização. O que quer dizer inicialização? Vocês vão colocar um ponto de partida, que nem a gente tinha nos ifs e no switch, que começava com 1. Aqui poderia ser o estado do semáforo, que o nosso estado antes ele era 1. Vocês vão colocar ponto e vírgula. Depois vocês vão colocar uma condição. Como ele é um laço de repetição, ele vai ficar repetindo até ele atingir essa condição. Qual é a nossa condição? Vamos dizer que nem a gente tinha lá no if, que a gente queria que somasse até chegar a 4. Então, a gente pode colocar aqui nossa condição, que o nosso estado semáforo tem que ser menor que 4, ponto e vírgula. Depois disso, a gente tem que colocar um incremento. Como assim incremento? Agora, a gente tem que dizer o que ele tem que fazer. Ele tem que somar, ele tem que aumentar, é isso? Sim, é isso. Então, a gente vai dizer que o nosso estado do botão tem que somar. Eu coloquei mais. O que é mais? Ele tá dizendo que ele tem que somar
a variável estado do semáforo. Isso equivale a tu dizer que isso é igual a estado do semáforo mais 1. Mas para não ficar tão longo assim, eu vou colocar mais. E fecha parênteses. Aqui você vai abrir chaves e aqui dentro você vai escrever o que você quer que a nossa função faça. Aqui dentro você pode colocar um if, você pode colocar aqueles nossos ifs e escrever colocando o que cada botão deve fazer. Você pode simplesmente, eu quero ligar o botão verde e é isso. Então aqui você vai colocar os comandos. Os comandos sempre seguidos de ponto e vírgula e depois vocês vão fechar. Bom, essa é a estrutura for. Eu não vou me aprofundar muito nela agora, porque o vídeo já deve estar bem grande. Então, bom pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem nos enviar por e-mail. Outra coisa, eu vou deixar um link aqui para vocês conseguirem acessar esse programa aqui que eu fiz com os códigos e tudo mais. E o código, eu vou deixar os 2 códigos que foi utilizado juntos. Esse código aqui eu coloquei ele como um comentário, eu coloquei um tracinho asterisco, se eu tirar isso ele volta a ser o código, se eu colocar tracinho asterisco ele pega tudo que tem para baixo disso, e daí no final eu coloquei outro asterisco tracinho para que pegue só essa parte e aqui tá o segundo código. Vocês façam isso no primeiro para conseguir utilizar o segundo e no segundo para conseguir utilizar o primeiro. Então era isso, pessoal. Tchau, tchau!